Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Uma coisa muito importante que o Padre não disse nos avisos, pode sentar. Com relação à via sacra, aqui no Instituto, aqui no Apostolado de São José, nós teremos a via sacra durante toda a quaresma, sempre às quintas-feiras. E é 19h30, né? A via sacra? 19 horas. 19 horas, então, todas as quintas-feiras da quaresma, às 19 horas, a via sacra, aqui no Apostolado Católico São José. E recomendo que nas sextas-feiras, os fiéis, cada um pessoalmente, faça a sua via sacra. Adote um horário que o padre sugere é às 15 horas, porque é a hora da paixão. Mas se não for possível por causa do trabalho, não tem problema. Qualquer outro horário, de manhã, à noite, horário que ficar melhor para cada qual, escolha um horário toda sexta-feira e faça a via sacra sozinho. Não precisa ter os quadros em casa. O próprio devocionário já tem uma figura com a estação da via sacra. Os devocionários católicos têm aquela figurinha de cada estação, justamente para o fiel não se preocupar em ter o quadro. Então, em casa, de joelho, sentado, andando, como quiser, cada fiel pode fazer a sua via sacra e meditar a paixão. Santo Afonso Maria de Ligório recomendava que se rezasse a via sacra todos os dias. Não é obrigatório fazer todos os dias, é apenas uma recomendação dele, mas pelo menos na sexta-feira, cada sexta-feira da quaresma, cada fiel, o seu horário específico, o horário que escolher, seja fiel àquele horário toda sexta-feira e reze a via sacra, porque Santo Afonso recorda que a via sacra ela incita em nós a contrição, a dor, o arrependimento pelos pecados e traz muitos frutos de amor a Deus. Então o padre recomenda vivamente que, além da oportunidade de rezar a via sacra aqui no Apostolado Católico São José, então os fiéis também podem rezar a via sacra individualmente, em casa, no trabalho onde estiverem, com o seu devocionário. Pois bem, esse é o primeiro domingo do Advento, em que a Igreja já nos introduziu na quarta-feira de cinzas, esse tempo de penitência que nos prepara para a Páscoa. A Igreja, ela hoje nos convida ao combate espiritual desta quaresma. E o primeiro domingo do Advento ele é muito revestido desse espírito de combate espiritual, porque nos inícios, os primórdios da Igreja, o primeiro domingo da quaresma, ele era o início da quaresma. A Igreja começava a quaresma, nos seus primórdios, com o primeiro domingo do Advento. Tanto que nós temos o Tractus, que é aquela salmodia antes do Evangelho, bem longa. É a única missa durante todo o ano litúrgico que tem um Tractus longo, é o do primeiro domingo da quaresma. Quando ele é cantado, nós percebemos o quanto ele é demorado, que ele é longo, o Tractus. Por quê? Porque é a introdução da Igreja na quaresma. E também o Evangelho é aquela passagem da tentação do Senhor. Então, com isso, então, a Igreja introduzia os fiéis nos exercícios quaresmais. Depois, a Igreja, mais tarde, incrementou com sua autoridade, alguns dias antes do primeiro domingo do Advento, com a quarta-feira de cinzas, e a missa de quinta, sexta e sábado após as cinzas. De modo assim que a Igreja enriqueceu então o calendário litúrgico, enriqueceu a liturgia da quaresma com as cinzas. Mas o primeiro domingo do Advento está revestido desta convocação ao combate, à prova espiritual, ao exame. Por isso que o Evangelho das Tentações do Senhor, ele tem muitos ensinamentos para vivermos bem a quaresma. Em primeiro lugar, a quaresma se justifica
justamente porque nosso Senhor passou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum. Então a quaresma é uma imitação deste retiro que nosso Senhor fez no deserto, 40 dias e 40 noites em jejum. E o Evangelho então narra que nosso Senhor, após 40 dias e 40 noites, sentiu fome. E o demônio então aproveitou essa vulnerabilidade do Senhor para o tentar. Porém, devemos considerar aqui que nosso Senhor não poderia ser tentado pelo demônio. Por quê? Porque nosso Senhor não tem concupiscência, ou seja, nosso Senhor foi gerado pelo Espírito Santo no ventre puríssimo de Nossa Senhora, fora do pecado. De modo então que nosso Senhor não sofreria em sua humanidade santíssima as consequências do pecado original. E, portanto, em nosso Senhor não há concupiscência. Ou seja, em nosso Senhor, o que é concupiscência? É a desordem da natureza. A concupiscência é a desordem, é a busca desordenada das coisas simplesmente carnais e afetivas e materiais. Esta é a concupiscência da carne. São as más tendências. Esta é a concupiscência. As más tendências desordenadas. Isso não há em nosso Senhor. Porque é nisso que o demônio tenta. Na concupiscência, nas más tendências, nas consequências do pecado original. Nosso Senhor então não poderia ser tentado pelo demônio, porque não há o que tentar em nosso Senhor. A primeira coisa a considerar isso, é muito importante compreendermos isso. Nosso Senhor não pode ser tentado, como Nossa Senhora também. Preservada do pecado original, pelos méritos de Cristo, Nossa Senhora não poderia ser tentada, não pode ser tentada, por causa de seu estado de santidade, como também nosso Senhor, como a sua humanidade santíssima, o seu estado de santidade. Porém, nosso Senhor quis ser tentado pelo demônio. Nosso Senhor quis, nosso Senhor permitiu isso. E qual a finalidade desta permissão à tentação demoníaca? Nos ensinar como nós devemos vencer as tentações. Vejamos, caríssimos irmãos, a condescendência, a bondade, a misericórdia de nosso Senhor para conosco. Ele, Deus e homem verdadeiro, Ele quis se submeter à tentação do demônio para nos ensinar como nós devemos vencer a tentação. Como nosso Senhor é bom para conosco. Nosso Senhor teve até que submeter a isso. Ele quis submeter a isso para nos ensinar a vencer as tentações. Então devemos ter isso em nós, nesta quaresma, de modo particular, como algo muito, muito grato na nossa vida interior. Esse interesse de nosso Senhor pela minha salvação, essa sua preocupação em ser exemplo para nós de como vencer a tentação, nos dando não somente a graça, os meios, mas nos dando o seu próprio exemplo de como se deve fazer para vencer as tentações. Pois bem, o diabo então percebeu que nosso Senhor, vulnerável, mas não uma vulnerabilidade pecaminosa, uma vulnerabilidade da natureza humana, sentiu fome. Depois de 40 dias e 40 noites, narra o Evangelho. Uma vulnerabilidade natural, uma vulnerabilidade ordenada. Sentiu fome, claro. O corpo humano precisa de alimento para se manter vivo. Então, o demônio, a primeira coisa que diz ao nosso Senhor, vem da sua necessidade de alimento no meio do deserto, onde não há comida. Ele diz ao nosso Senhor: transforma essas pedras em pães.
E Nosso Senhor então nos ensina a vencer a tentação, dizendo ao demônio: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nosso Senhor repeliu a tentação prontamente. Não ponderou e não dialogou com o diabo, mas repeliu prontamente a tentação. Isso é muito importante. Depois, o diabo conduziu Nosso Senhor ao pináculo do templo, ao lugar mais alto de Jerusalém, e mostrou toda a beleza da cidade santa, e disse a Nosso Senhor: lança-te daqui para baixo, porque os salmos dizem que os anjos te segurarão e não permitirão que tropeces em alguma pedra, e nenhum mal te fará. Os salmos que dizem isso em relação ao Messias. Então Nosso Senhor respondeu prontamente ao diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, não contente, fez mais uma investida, a terceira. Levou Nosso Senhor ao lugar alto em Jerusalém, mostrou toda a cidade, toda a beleza da cidade, e disse: tudo isso me foi dado. Por isso ele é chamado de o príncipe deste mundo. Tudo isso, toda essa exuberância e beleza do mundo foi me dado. Se me adorares ajoelhados diante de mim, eu te darei tudo isso, disse a Nosso Senhor. Olha a petulância, o atrevimento do diabo em dizer isso ao Nosso Senhor. Então Nosso Senhor repele o demônio prontamente, lhe dizendo: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Notemos que o demônio usa a citação das Escrituras. Então Nosso Senhor, citando também as Escrituras, usa as citações para repelir prontamente o demônio. E diz a ele: vai-te, Satanás. De modo que cada repúdio que Nosso Senhor faz ao demônio é um verdadeiro exorcismo. Nosso Senhor então ensinou aqui a igreja a exorcizar o demônio, a afastá-lo, a mandá-lo embora, a repelir o demônio. E ao mesmo tempo nos ensinou mais ainda a como nós devemos nos comportar, como nós devemos proceder nas tentações. Ou seja, Nosso Senhor nos ensinou a não ponderar e dialogar com o demônio. Porque o demônio conhece as nossas debilidades, ele conhece as nossas concupiscências, e ele vai atacar justamente o nosso ponto mais vulnerável, porque ele sabe que tem mais chance de conseguir nos fazer cair na tentação. Santo Afonso Maria de Ligório, citando esta passagem do Evangelho, nos ensina que o demônio realiza a tentação em 3 estágios. O primeiro estágio, o demônio simplesmente nos faz uma leve sugestão. Então, um leve pensamento, uma rápida imaginação, um simples desejo de alguma coisa que é contra a lei de Deus, contra a lei da igreja, contra a moral católica. É como alguém que chega sussurrando no nosso ouvido: faça tal coisa. Uma coisa quase que despretensiosa, simplesmente uma ideia que vem, uma imaginação, um sentimento, um desejo, simplesmente aquilo vem como algo assim, como uma brisa que passa e se desfaz. Pois bem, se o demônio percebe que nós gostamos da ideia, se ele percebe que houve uma abertura interior no momento em que recebemos a sugestão demoníaca, ele então vai para o segundo estágio. É quando o demônio apela à inteligência, ao raciocínio, e começa a argumentar conosco sobre a viabilidade de nós cometermos aquele pecado. E se nós começamos então a ponderar, começamos a dialogar com a tentação, começamos a considerar aquilo como algo possível, devido à nossa inclinação
àquele tipo de pecado, o demônio então vai para o terceiro estágio. O demônio então atinge a vontade. E se a vontade está fraca, se a vontade está debilitada, ela se submete àquela tentação. E é o momento. Desculpe. E é o momento então que nós caímos na tentação. Na hora que a vontade se dobra, instantaneamente caímos na tentação. Ensina Santo Afonso Maria de Ligório. Ou seja, a tentação é a última, a vontade é a última barreira, porque a vontade é a faculdade interior que temos de querer ou não querer. De querer ou não querer. Nós podemos estar muito tentados a fazer uma coisa, mas estamos já convencidos que temos que fazer, mas ainda existe um terceiro estágio, que é não querer ou querer. Então é ali que nós decidimos se vamos cair na tentação ou não. Portanto, caríssimos irmãos, ao mínimo sussurrar, ao mínimo pensamento, desejo, imaginação de um pecado, nosso Senhor nos ensina a repelir prontamente e não começar a dialogar com a tentação, e não começar a ponderar, a negociar com o demônio. Porque o demônio é astuto e ele sabe negociar bem, e ele vai nos convencer. Ele vai nos convencer. Por quê? Porque a tentação sempre está ligada a uma má tendência, sempre está ligada a uma fraqueza, a uma debilidade nossa, e nós somos propensos sempre a cair naquela tentação. Se nós ponderarmos e dialogarmos, a vontade fragilizada e já tendente a ceder, então nós cairemos com certeza naquela tentação. Então nosso Senhor nos ensina ao perceber a tentação, que às vezes não percebemos, vem aquele pensamento, aquela ideia, aquele desejo, e não percebemos como uma tentação, apenas como mais um pensamento, porque claro, o dia inteiro passa 1000 pensamentos em nossa cabeça, de coisas boas e de coisas más. E quando nos damos conta que aquilo é uma tentação do demônio, o que devemos fazer é, por mais que estejamos propensos àquilo, é repelimos a tentação prontamente. São João da Cruz também nos ensina que o demônio, ele é um bom vendedor. O demônio é um bom vendedor. Por quê? Quem é o bom vendedor? É aquele que conhece a necessidade dos clientes. Então ele oferece ao cliente um produto segundo a sua necessidade do momento. E se nós estamos necessitando de alguma coisa, nós compramos na hora, porque temos o instinto de suprir a necessidade, sobretudo a necessidade imediata. Então o demônio é um bom vendedor, porque ele conhece nossa necessidade e coloca na nossa frente o produto que estamos necessitando. E se nós necessitamos daquele produto, nós vamos comprar com certeza, seja com dinheiro ou não. Isso acontece todo dia conosco. Vemos alguma coisa na internet, às vezes até não necessitamos tanto, mas criamos uma necessidade. Pelo simples fato de criarmos aquela necessidade, nós já compramos na hora. Não perdemos tempo em comprar. Por quê? Somos tendentes a suprir as nossas necessidades, sobretudo as necessidades imediatas. O demônio, então, sabendo disso, é um bom vendedor. Quando ele percebe as nossas carências, quando ele percebe a debilidade dos nossos desejos, quando ele percebe que estamos tendentes a um determinado pecado, ele espera um momento de vulnerabilidade, um momento de cansaço, um momento de tristeza, quando recebemos uma notícia má, um momento de desânimo, ele espera um momento de luto,
Ele espera aquele momento de vulnerabilidade para fazer sua investida. Então o demônio sempre vem no momento em que estamos mais frágeis. Por isso que a igreja nos adverte nesta quaresma, nesse início da quaresma, primeiro domingo, aqui devemos estar vigilantes. Sobretudo quando estamos vulneráveis, porque é o momento que o demônio chega para nos investir, para investir a sua tentação. De modo, caríssimos irmãos, que a quaresma é o tempo de nós esclarecermos a nossa inteligência quanto à fé, para termos uma doutrina, conhecimento sólido da doutrina católica e da moral católica. É o tempo de nós formarmos bem a nossa consciência nos princípios da moral católica, de modo a decidirmos sempre segundo a lei de Deus e não contra ela. E também é o tempo de nós fortificarmos nossa vontade, porque se caso a tentação ela passa a ser ponderada por nós, ainda nós temos o terceiro recurso, que é a vontade. A vontade fragilizada vai cair na tentação, mas a vontade forte não. Por mais que nos sintamos propensos àquela tentação devido à nossa fraqueza, devido a alguma carência, devido à nossa condição de fragilidade, a vontade é ainda a última barreira. Se ela está forte, se ela está fortificada, nós diremos não à tentação. De modo que no momento da tentação, pode existir ali uma grande propensão a cair naquela tentação, ou também um grande desgaste para a nossa alma, um grande sofrimento, porque a tentação, ela supõe suportarmos algo que não queremos. Isso causa um certo sofrimento. E a vontade de se livrar daquele sofrimento acaba se encontrando no fato de ceder à tentação para se livrar daquilo. Então devemos suportar a tentação, porque ela não somente é momentânea, muitas vezes ela dura no tempo. Ela dura no tempo, às vezes ela pode durar até anos. Uma tentação. Ela vai e volta e dura anos. Pode durar até uma vida inteira. Uma tentação. Nós podemos ser tentados na juventude, na meia-idade. Podemos ser tentados no fim da vida, na hora da morte. Por isso que na oração do Senhor, oração do Pai Nosso, Nosso Senhor nos ensinou a dizer: não nos deixeis cair em tentação. Nosso Senhor nos ensinou a dizer, rezar: não nos deixeis ter tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, Nosso Senhor admite que há a tentação, que ela faz parte da nossa condição neste mundo. E o demônio tenta. Por quê? Porque ele é invejoso. Ele foi expulso do céu, foi condenado eternamente ao inferno, e como aquele que perdeu tudo e não tem nada mais a perder, ele então quer pôr tudo a perder. O demônio nos tenta porque ele tem inveja de nós, porque nós somos destinados à vida eterna. Então ele vai fazer de tudo para nos fazer perder a vida eterna. Ele vai usar de todas as artimanhas, de todos os meios, tanto que a situação em que vive o mundo atualmente, a situação em que vive o nosso país,
é indubitavelmente ação do demônio. É indubitavelmente ação do demônio. Ele quer pôr tudo a perder. Nós estamos aí caminhando para uma terceira guerra mundial. Não tenhamos dúvida disso. As tensões estão crescendo em todos os cantos. Que Nossa Senhora nos livre disso. A crise na estrutura da igreja, uma clara ação do demônio, que quer pôr tudo a perder. Ele sabe que a igreja é indestrutível, mas ele quer destruir. Ele quer causar todo o dano possível nas almas. E quando nós nos propomos na quaresma a sermos santos, a fugir da ocasião de pecado, a nos confessar com mais frequência, a corrigir os nossos defeitos, a abraçarmos as mortificações que a igreja nos impõe, como o jejum todos os dias da quaresma, como a abstinência de carne todas as sextas-feiras, o jejum das têmporas, quando nós nos propomos a essas mortificações que a igreja nos impõe, pelo preceito da igreja, e quando nós nos propomos a propósitos pessoais de mortificações ativas, que são os propósitos que fazemos para a quaresma, o demônio então fica atormentado. De modo que é muito comum na quaresma os católicos viverem muitas adversidades, muitos contratempos. O demônio coloca muito contratempo, quebra o carro, o portão da casa não fecha, ou não abre, acontecem diversas situações adversas, acontecem diversas situações que nos trazem pesares. Alguém que do nada briga conosco e vira a cara. Uma pessoa que passa a nos perseguir no trabalho sem explicação nenhuma. Um vizinho que, sem também explicação, tem uma atitude inesperada em relação a nós. Quer dizer, diversas situações de adversidade aparecem, de forma então a nos tentar desanimar. O demônio tenta nos colocar medo. A igreja nos adverte sobre isso. Que o demônio tenta nos colocar medo. Por isso, é importante até mesmo ensinar as crianças a desenvolver a virtude da coragem e da fortaleza e não ficar com medo. Porque o demônio põe medo nas crianças, como também nos adultos. Mas ele põe medo até nas crianças. Para quê? Para que elas desanimem. Nos jovens, coloca medo. Para que desanimem e abandonem a fé. O demônio faz isso para nos tirar a coragem para o combate. Ele quer nos desarmar primeiro, para usar suas armas contra nós. Então nós não podemos ficar com medo das tentações. Não podemos ficar com medo do demônio. Porque ele vai fazer de tudo para colocar medo, com a finalidade de nos fragilizar, de nos tornar vulneráveis. Não tenhamos medo do demônio. Como ensina Santo Agostinho, que nós não podemos temer o demônio, porque ele é um cachorro acorrentado. Ele late, ele é feroz, ele ruge, mas ele está acorrentado. Se nós ficarmos à distância, ele não pode fazer nada. A melhor forma de combater o demônio é ignorá-lo. Não é ignorá-lo no sentido de dizer que ele não existe, porque essa é a estratégia do próprio demônio. Ignorá-lo no sentido de não dar-lhe a importância que ele acha que tem. Não dar-lhe a importância que ele acha que tem. Ele é um anjo decaído, condenado ao inferno eternamente. É um cachorro acorrentado, que só brada, só late, só ruge, mas não pode nos morder porque está acorrentado, está longe de nós. Somos filhos de Deus, temos a graça de Deus.
sobretudo se nos encontramos em estado de graça. Nós somos intocáveis. O demônio não pode nos obrigar a cometer um pecado. O demônio não pode nos obrigar a nada. Então não tenhamos medo do demônio. Ele é um cão acorrentado. Quando passamos por uma casa, tem um cão acorrentado que ele late ferozmente, e nós simplesmente ignoramos, depois ele para. A mesma coisa é o demônio. O que ensina também Santo Agostinho é que nós nunca seremos tentados acima de nossas forças. Porque a única coisa que o demônio pode fazer é tentar, é sugerir o pecado. Ele não pode fazer mais nada que isso. Ele só pode tentar. Então devemos ter consciência que Deus nos dá a graça para vencermos toda e qualquer tentação, por mais forte que ela seja, ou por mais duradoura que ela seja. Ou seja, nós só caímos na tentação porque queremos. Nunca porque nos faltou a graça, e nunca porque não temos força suficiente para vencer aquela determinada tentação. Nós caímos na tentação porque queremos. O último estágio para vencermos a tentação ou não é a vontade. Se a vontade cede, então caímos na tentação. Já caímos por decisão nossa, não do demônio. Ele só tenta. É nós que queremos cair na tentação por miséria, por fraqueza. É um pecado deliberado. Quando sabemos que aquilo é um pecado, que não podemos fazer, esse é o pecado deliberado. Aquilo é um pecado que não podemos cometer, mesmo assim fala, eu quero cometer. Isso é um pecado deliberado. Eu tenho ali a chance de não querer praticar aquele pecado, mas eu decido, eu quero. Esse é o pecado deliberado. Então o demônio ele quer nos levar a um pecado deliberado. Por quê? Com a tentação ele quer ofender a Deus. Com a tentação ele quer combater a Deus. Ele quer que nós ofendamos a Deus. Ele quer zombar da cara de Deus, podemos dizer assim. O primeiro objetivo do demônio ao tentar é zombar de Deus. Outro objetivo do demônio na tentação é nos fazer desviar daquele caminho que nós nos propomos, daquele propósito. E outro objetivo do demônio é nos fazer perder a vida eterna. Por isso que pode acontecer e acontece, de um católico começar a quaresma com muito fervor, com muito entusiasmo, cheio de propósitos, e terminar a quaresma abandonando a fé. Isso acontece. Isso acontece. E que nós ficamos assim, sem compreender o que aconteceu. É tentação do demônio. Eu conheci um rapaz que não foi na quaresma, mas aconteceu. Que ele estava para entrar no seminário da Fraternidade de São Pio X. Eu indiquei ele, enviei carta para o prior. Ele estava já decidido, muito fervoroso. Podemos dizer um rapaz santo, aparentemente santo. Estudava, rezava, muito empolgado pelas coisas da igreja. Estudava tudo, queria entender tudo, tinha um interesse assim. E rezava o terço com fervor, comungava com fervor. Percebíamos que ele estava bem imbuído do espírito cristão, católico. Chegou o tempo de entrar no seminário, ele não apareceu mais, não mandou mais mensagem. E sabe o que aconteceu? Esse rapaz virou macumbeiro. Esse rapaz virou macumbeiro e ele está agora na macumba. E a coisa transtornou tanto a vida dele que ele está com a aparência completamente distorcida.
cheio de tatuagens, cheio de piercings, brincos, e uma aparência completamente, parece um monstro. É a tentação do demônio. Então devemos, a igreja está nos exortando a tomarmos cuidado, que o demônio é muito astuto. E a tentação muitas vezes ela vem com um invólucro muito bonitinho. E o demônio coloca muitas justificativas para não perseverarmos, por exemplo, na quaresma. Quantos que começam tão bem a quaresma, mas não dá 10, 15 dias, já abandonou todos os propósitos da quaresma. E lá se foi a quaresma. Então a igreja veio nesse domingo nos exortar que devemos estar prontos para o combate e nunca baixarmos a guarda. Não ficarmos com medo do demônio, porque ele vai fazer de tudo para nos perder, vai fazer de tudo para nos desanimar. E as justificativas que nós usamos, que são as justificativas mais inteligentes, os argumentos mais irrefutáveis, essas justificativas que nós criamos, na verdade não somos nós que criamos, são sugestões do demônio, e nós vamos repetindo aqui. Mas o padre Fábio lá também é muito exagerado, também não é assim. Também aí já estamos em outros tempos, né? Essas ideias aí são muito medievais, né? Não, a igreja modernizou, hoje não se pensa mais assim, né? Isso é muito exigente, nossa, né? Então o demônio vai colocando essas coisas, e a gente vai repetindo, sem perceber. Mas espera aí, todo mundo também comete um errinho, né? Eu posso cometer um errinho também? Nossa, mas olha aí, a maioria das pessoas hoje estão curtindo a vida aí, eu estou aqui, meu Deus do céu, né? Poxa, passando calor, todo mundo está aí, ó, aproveitando. Eu vou frequentar aquele apostolado lá, meu Deus do céu, esse calor, vestido até a ponta do pé, né? Com véu, não precisa disso não. São justificativos que nós vamos colocar. Mas eu também preciso, né? Eu também preciso de um consolo, né? Aí também não, aqui eu também preciso de um afago, eu também preciso de uma, né? Eu tenho defeitos também, eu sou de carne e osso, né? Então nós vamos repetindo as coisas que o demônio vai sugerindo para nos tirar do caminho, para nos tirar da quaresma e para nos tirar da fé. Cuidado para não repetir as sugestões do demônio. Então, caríssimos irmãos, a igreja, ela quer nos exortar para que estejamos prontos para o combate, para a prova, porque a tentação, ela faz parte da prova, ela faz parte do exame. Na tentação, nós nos confrontamos com nós mesmos. Nós nos confrontamos com nossas misérias, com nossas fraquezas. A tentação, Deus, nosso Senhor, permite para que sejamos mais humildes. Deus, nosso Senhor, permite a tentação para que enxergamos nossas debilidades, para que mortifiquemos a soberba, ou seja, nós precisamos da graça de Deus para nos mantermos no caminho e travarmos uma verdadeira guerra contra os nossos pecados pessoais, nossos defeitos dominantes, contra os nossos vícios. Nos decidamos de uma vez por todas pela tentação, pela santidade. Nos decidamos determinadamente em sermos santos, como os santos da história da igreja foram. Nós também podemos ser santos e temos a graça de Deus. A tentação nos coloca nesta condição de batalha, de prova, e é uma batalha sem tréguas. Com o demônio não há acordo de paz.
Com o demônio não tem acordo. Portanto, é uma batalha sem tréguas. É uma tentação atrás da outra, até o derradeiro momento da nossa morte. Poderemos ser tentados. Por isso que a igreja da Quaresma nos impõe as mortificações, o jejum, a abstinência de carne. Por isso que fazemos os propósitos, conforme o conselho da igreja, para a Quaresma. Para quê? Para estarmos atentos no combate. E não só na Quaresma, a vida inteira. A Quaresma é uma retomada, mas é para a vida, não é só na Quaresma. Não é só na Quaresma que nós jejuamos, que fazemos a abstinência de carne. Não é só na Quaresma que nós nos confessamos com frequência, que nós rezamos o terço, que nós meditamos. Não é só na Quaresma que devemos rezar a via sacra. Podemos rezar o ano inteiro nas sextas-feiras. O ano inteiro. Não é só na Quaresma que atiçamos a contrição pelos nossos pecados. Devemos fazer isso todos os dias. De modo, caríssimos irmãos, que a cada tentação, ao repelimos prontamente, nossa vontade vai se fortificando. Nossa vontade vai se tornando mais robusta. Não há meio de nós fortificarmos a vontade a não ser pela oração e pelo jejum. Ou seja, pela oração e pela mortificação. O jejum e a abstinência dessas mortificações dos nossos sentidos, elas são meios, não fim em si mesmas, são meios para fortificar a vontade. Porque caso estejamos vulneráveis para cair numa tentação, ainda temos o recurso da vontade. De modo que ali onde decidimos cair ou não, nós decidimos em não cair e saímos daquela tentação mais fortes. E para outra tentação já estamos fortes. Como também o contrário é verdadeiro. A cada vez que caímos numa tentação, na próxima tentação estamos mais fracos. Estamos mais vulneráveis ainda. Então a Quaresma, ela nos fornece os meios que favorecem a ação da graça de Deus para fortificar a vontade e dizermos não às tentações. E a cada tentação, a cada prova, que pode ser mais duradoura ou pode ser mais intensa, mas nunca além das nossas forças, mas nunca acima da graça de Deus, a cada tentação nós vamos então nos fortificando interiormente. Por quê? Porque se fortifica a vontade. E a vontade forte, como uma rocha determinada e robusta, ela então está em condições de prontamente refutar a toda e qualquer tentação. Portanto, caríssimos irmãos, não tenhamos medo das tentações. Não tenhamos medo do demônio. Ele que tem que ter medo de nós. Porque nós estamos sob o sinal da cruz. Nós estamos sob a graça do batismo. Nós somos revestidos como filhos de Deus pelo batismo. Nós somos conquistados pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos confessamos, nós comungamos, nós rezamos o terço, somos filhos de Nossa Senhora. Ele tem que ter medo de nós. Não nós temos medo do demônio. E por estas razões que o padre elencou aqui, ele tem medo de nós. Uma alma que reza o terço não pode fazer nada, o demônio não pode fazer nada contra esta alma. Uma alma que comunga com disposições interiores, com as devidas disposições interiores, o demônio não pode fazer nada. Ele não pode chegar perto, porque ele não suporta a presença de Nossa Senhora. Ele não suporta a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo numa alma. Ele já foi derrotado. Ele está vencido. E nosso Senhor se submeteu às tentações justamente para nos mostrar, nos provar que o demônio já está vencido. Ele já está derrotado.
E que, portanto, nós, predispostos a estarmos unidos a Cristo pela vida da graça, em estado de graça, e a cada tentação sairmos vitoriosos, decididos em refutá-la prontamente, nós também, junto com Cristo, temos a vitória sobre toda e qualquer tentação. É que a cada tentação devemos manter um propósito, para que saiamos então vitoriosos e mais fortes e mais santos diante de cada tentação. A tentação por si mesma não pode nos santificar, claro. Por si mesma não. Mas a graça de Deus que atua no momento da tentação, quando estamos decididos a repeli-la prontamente, a graça de Deus nos santifica diante da tentação. Portanto, caríssimos irmãos, vamos nos propor a esta quaresma, e não só na quaresma, toda a nossa vida, mas a partir desta quaresma, vamos nos propor então a combater o espírito de sacrifício, o espírito penitente, a abandonarmos o pecado mortal de uma vez por todas, a nos decidirmos por uma vida nova, por uma vida santa, a corrigirmos nossos defeitos dominantes, a extirparmos os nossos vícios, porque não nos faltam a graça e os meios. Vamos nos propor a não ceder às tentações, às sugestões do demônio. Vamos nos propor a sermos totalmente de Cristo, a sermos mais católicos. De modo, caríssimos irmãos, que nós temos durante toda esta quaresma, também durante toda a nossa vida, a presença adorável, amável de Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre está ali conosco no momento da tentação. Como também o nosso anjo da guarda. Devemos pedir o auxílio de Nossa Senhora, pedir o auxílio do nosso anjo da guarda, para percebermos que aquela sugestão é uma tentação. Para que não sejamos distraidamente arrastados pela tentação. Que não sejamos displicentes diante de Deus. Que sejamos atentos e vigilantes. Não andamos na rua atentos e vigilantes, porque podemos ser assaltados, podemos ser roubados, podemos ser surpreendidos. Não andamos vigilantes na rua, ou deveríamos andar? Quanto mais então com relação às tentações. Quanto mais então aos negócios em relação à nossa vida espiritual e à nossa santificação e salvação. Devemos estar mais atentos ainda. De modo assim, caríssimos irmãos, a iniciarmos essa quaresma com grande consolo, com grande alegria de saber que Nossa Senhora sempre está perto de nós. Sempre está nos acompanhando como uma boa mãe, que acompanha o seu filho enquanto ele anda, que cuida do seu filho e não deixa de faltar nada. Nossa Senhora está conosco nesta árdua batalha. Ela não é indiferente, ela está junto conosco. Pensamos também no nosso anjo da guarda, que nos acompanha, que o anjo da guarda cuide de não nos deixarmos distrair diante das tentações do demônio. Que não nos deixe ter medo, não nos deixe ter pavor. Pensamos então, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, graça então, de a partir desses ensinamentos fazermos propósitos, renovarmos os propósitos da quaresma, e fazemos propósitos de combater com afinco. E pensamos também a ela humildemente, com muita confiança, que nos dê a graça de colocar todos esses propósitos em prática durante a quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.